Olá, queridos, a paz do Senhor. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para dar sequência à nossa leitura bíblica em 100 dias. Estamos aí hoje, dia 7 de setembro de 2024. Hoje é o dia 69 da nossa leitura bíblica sagrada. Estou aí revezando com a minha filha Fernanda, com outros irmãos que têm também participado desse projeto. Tem sido uma benção. Várias pessoas participando aí da leitura, alguns através do grupo do WhatsApp, outros aqui diretamente gravando junto conosco. E juntos vamos aí trabalhando neste projeto de ler a Bíblia. É importante todos os dias estarmos conectados, lendo a palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para inscrever-se e será uma grande bênção. Quero orar contigo. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a mim, bem como o Senhor Jesus Cristo, a todos os amigos que estão participando deste projeto. Que o Senhor continue abençoando suas famílias, seus projetos, abençoando em cada área da vida deles. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos a partir de 1 Coríntios, capítulo 16, que diz assim: Quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei às igrejas na Galácia. No primeiro dia de cada semana, separem uma oferta de sua renda. Não esperem até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos mensageiros que vocês escolherem para levar sua oferta a Jerusalém, e se for conveniente que eu também vá, eles viajarão comigo. Eu os visitarei depois de ir à Macedônia, pois devo passar por lá. Talvez permaneça um tempo com vocês, quem sabe todo o inverno. Depois vocês poderão me encaminhar para meu próximo destino. Desta vez, não quero visitá-los apenas de passagem. Quero ficar algum tempo, se o Senhor o permitir. Por enquanto, permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muito se oponha a mim. Quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimidado por vocês. Ele está realizando a obra do Senhor, assim como eu. Não deixem que ninguém o trate com desprezo. Enviem-no de volta para mim com sua bênção. Espero que ele venha junto com os demais irmãos. Quanto a nosso irmão Apolo, insisti que ele os visitasse com os outros irmãos, mas ele não estava disposto a ir agora. Ele o fará mais tarde, quando tiver oportunidade. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que Estéfanas e sua família foram os primeiros convertidos na Acaia e têm dedicado a vida ao serviço do povo de Deus. Peço, irmãos, que se sujeitem a eles e a outros que com eles servem com tanta devoção. Estou muito contente com a vinda de Estéfanos, por Fortunato e a Caio. Eles proveram a ajuda que vocês, por não estarem aqui, não puderam me dar. Eles têm sido um grande estímulo para mim, como foram para vocês. Valorizem todos que servem tão bem. As igrejas aqui na província da Ásia enviam saudações no Senhor, também o saúdam Áquila e Priscila e todos da igreja que se reúnem na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Esta é minha saudação de próprio punho, Paulo. Se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Vem nosso Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Envio o meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Segundo os Coríntios, capítulo 1,
Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta com nosso irmão Timóteo, à Igreja de Deus em Corinto e a todo o povo santo em toda a Acaia. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso, e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para encorajamento, a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. Então, vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado ao orar por nós. Então, muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Podemos dizer com certeza e com a consciência limpa que temos vivido em santidade e sinceridade dadas por Deus. Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. É dessa forma que nos temos conduzido diante do mundo e especialmente em relação a vocês. Nossas cartas foram claras e objetivas, não havendo nada escrito nas entrelinhas ou que não conseguissem compreender. Espero que um dia vocês nos entendam plenamente, mesmo que não o faça agora. Então, no dia do Senhor Jesus, poderão se orgulhar de nós, como nos orgulhamos de vocês. Porque eu estava tão certo de sua compreensão e confiança, queria abençoá-los duplamente, visitando-os 2 vezes, primeiro a caminho da Macedônia, depois ao voltar de lá. Então, vocês poderiam me ajudar com minha viagem para a Judéia. Talvez vocês estejam se perguntando por que mudei de ideia. Será que faço meus planos de modo irresponsável? Será que sou como pessoas do mundo que dizem sim, quanto na verdade querem dizer não? Tão certo como Deus é fiel, nossas palavras a vocês não oscilam entre sim e não, pois Jesus Cristo, Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos, e sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz, pois todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se revela a Deus para a sua glória. É Deus quem nos capacita e a vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos uniu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito.
a garantia de tudo o que ele nos prometeu. Agora invoco a Deus como testemunha de que foi para poupá-los que ainda não voltei a Corinto. Isso não significa que queremos controlar vocês, dizendo-lhes como exercer sua fé. Nosso desejo é trabalhar com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecemos firmes. Segundo os Coríntios, capítulo 2. Por isso, resolvi não entristecê-los com outra visita dolorosa, pois se eu lhes causar tristeza, quem me alegrará? Certamente não serão aqueles a quem entristeci. Esse foi o motivo de eu ter escrito como fez, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Sem dúvida, vocês sabem que minha alegria vem de fato de vocês estarem alegres. Escrevi aquela carta com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas. Minha intenção não foi entristecê-los, mas mostrar-lhe o quanto amo vocês. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se conseguiriam todos a mesma, se seguiriam todas as mesmas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, peço-o na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz em meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Assim, despedi-me dos irmãos dali e fui à Macedônia para procurá-lo. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos, por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Segundo os Coríntios, capítulo 3. Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhe carta de recomendação? Vocês mesmos são nossa carta escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena de tinta, mas com o Espírito do Deus vivo e gravada não com tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso, tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria,
Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nossa aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, termina em morte, embora tivesse começado com tanta glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior do novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema traz condenação, era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justo diante de Deus. De fato, a glória passada não era nada gloriosa em comparação à glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já tivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança lida, o mesmo véu lhes cobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os livros de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, que é o Espírito que transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Glória a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de administrar nesse novo sistema, nunca desistimos, rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados, não procuramos enganar ninguém, nem distorcer a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus. E todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamando que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que nos disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos perturbados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque
servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte. Isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Crie em Deus, por isso eu falei, sabemos que Deus que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças. E Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Segundo os Coríntios, capítulo 5. Sabemos que quando nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Na tenda terrena gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nessa tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso e como garantia nos deu o Espírito. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que, enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferíamos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Assim, quer estejamos neste corpo, quer deixamos, nosso objetivo é agradar o Senhor, pois todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês. Nada disso, estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecermos loucos, é para a glória de Deus, e se mantermos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para os que receberam sua para que receberam sua nova vida. Não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente.
Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, nos encarregou de reconciliar outros com ele, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo para nós, por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a sua oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Segundo Reis, capítulo 18. Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 29 anos. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu o santuário idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes de Aserá, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Ezequias confiava no Senhor, Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, antes nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim o Senhor estava com Ezequias e ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e não lhe pagou tributo. Derrotou os filisteus até Gaza e os seus territórios, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade fortificada. No quarto ano do reinado de Ezequias, o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanaser, rei da Síria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. 3 anos depois, no sexto ano do reinado de Ezequias, no nono ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e colocou em assentamentos em Alá, ao longo das margens do rio Apor, em Gozã, nas cidades da Média. Isso aconteceu porque eles não ouviram nem obedeceram o Senhor, seu Deus. Em vez disso, violaram sua aliança, todas as leis às quais Moisés, servo do Senhor, havia ordenado que obedecessem. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Assíria em Laquis: cometi um erro. Se você se retirar, eu lhe pagarei qualquer tributo que exigir. O rei da Síria exigiu 10.500 quilos de prata e 1.050 quilos de ouro. Para juntar essas quantias, Ezequias usou toda prata guardada no templo do Senhor, nos tesouros do palácio. Arrancou até os ouros das portas e dos batentes do templo do Senhor, que ele havia coberto com ouro, e entregou tudo ao rei da Síria. Apesar disso, o rei da Síria enviou a Laquis, seu comandante em chefe, seu comandante de campo, seu porta-voz, juntamente com um grande exército para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém.
os assírios se posicionaram do lado do arqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo, onde se lavava a roupa. Mandaram chamar o rei Ezequias, mas ele enviou os seguintes oficiais ao encontro dele: Eliaquim, filho de Uquias, e o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, o historiador do reino, porta-voz do rei assírio, mandou que transmitissem essa mensagem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Assíria: em que você confia, em que você confia, que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir a força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob o seu peso, o perfume da sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor nosso Deus, mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários, os altares dele, e obrigou todos os Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar de Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa: façam um acordo com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com o seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército do meu senhor, mesmo com a ajuda dos carros de guerra e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem direção do Senhor? Foi o próprio Senhor quem nos disse: ataque nessa terra e destrua-na. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram ao porta-voz: por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu: vocês pensam que meu senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para o seu senhor? Ele quer que todo o povo ouça. Pois quando cercamos esta cidade, eles sofrerão junto com vocês, ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz levantou a voz e gritou em hebraico: ouçam esta mensagem. Assim diz o rei: não deixe que Ezequias os engane, ele jamais será capaz de livrá-los, nem do meu poder. Não deixe que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará desta cidade. Esta cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não dê ouvido a Ezequias. Estas são as condições que o rei da Síria ofereceu. Façam as pazes comigo, abram as portas, saiam. Então cada um de vocês continuará a comer da sua própria videira e a sua própria figueira, beber do seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra, como esta, uma terra com cereais e vinho novo, pão e vinhedos com olivais, mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos quando ele tentar enganá-los, dizendo que o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de outras nações livraram o povo do rei da Síria? Então, o que aconteceu aos deuses de Amate, Arpade, e quando aos deuses de Sefarvaim e Ena e Iva? Acaso algum deus livrou Samaria do meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo do meu poder? O que faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém das minhas mãos? O povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado: não lhes respondam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, administrador do palácio, Sebna,
secretário da corte, Joá, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito. Segundo Reis, capítulo 19. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, administrador do palácio, Sebna, secretário da corte, e os principais sacerdotes vestidos de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles disseram: assim diz o rei Ezequias, hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação, e como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem força para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: diga ao rei que assim diz o Senhor, não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que farão voltar para a sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém, foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado que o rei havia deixado Laquis e estava atacando Libna. Logo depois que o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído de seu exército para lutar contra ele, então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem. Esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem você confia, engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem que os reis da Síria fizeram por onde passaram, destruíram completamente todos os que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses das nações de Gozem, Éden, de Gozã, Arã, Rezef e o povo de Éden, que estava em Talassar, os livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. E o que aconteceu ao rei de Amate, ao rei de Arpade, que aconteceu aos reis de Sefarvaim, de Enai e de Iva, depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor: o Senhor Deus de Israel, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins. Só tu és Senhor de todos os reinos do céu, reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Inclina teus ouvidos ao Senhor e ouve. Abre teus ouvidos ao Senhor e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o povo Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas as nações, lançaram os deuses dessa nação no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruir, não eram deuses de verdade, mas apenas ídolo de madeira, de pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor Deus de Israel:
ouvi sua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. O Senhor proferiu esta palavra contra ele. A filha virgem de Sião despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou, contra quem levantou a voz, para quem olhou com arrogância para o Santo de Israel, porque por meio de seus mensageiros desafiou o Senhor, disse: com meus numerosos carros de guerra conquistei os montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano, cortei seus cedros mais altos, seus melhores cipresses, cheguei à sua região mais distante e explorei suas florestas mais densas, cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com a água, com a sola do meu pé, sequei todos os rios do Egito, mas você não sabe. Eu decidi tudo isso há muito tempo, planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria a cidade fortificada em montes de escombros. Por isso, seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados, são frágeis com a relva, indefesos como brotos verdes e tenros, são como capim que surgem no telhado, queimam antes mesmo de crescer. Mas eu o conheço bem e sei onde está, e sei das suas idas e vindas, e sei como se enfureceu contra mim, e por causa da sua raiva contra mim e da sua arrogância que eu mesmo ouvi, porei minha argola no seu nariz e o meu freio na sua boca. Eu farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então, Isaías disse a Ezequias: esta é a prova de que as minhas palavras são verdadeiras. Nesse ano vocês comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte o que dobrar disso. Mas no terceiro ano semeie, colham, cuide das videiras e comam de seus frutos. Vocês que restaram em Judá, os que escaparam da destruição, lançarão raízes em seu próprio solo e crescerão e darão frutos, pois um remanescente do meu povo sairá de Jerusalém, um grupo de sobreviventes partirá do monte de Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: seu exército não estarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha, não marcharão com escudos fora das suas portas, nem construirão rampas de terra contra seus muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho de onde veio, não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra, por causa do meu servo Davi, defenderei esta cidade, a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram, na manhã seguinte encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou do acampamento e partiu para a terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia que ele adorava no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada, fugiram para a terra de Ararat, e o outro filho, Esarhadon, se tornou seu sucessor na Síria. Segundo Reis, capítulo 20. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe transmitiu a seguinte mensagem: assim do Senhor, ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer.
não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu a mensagem do Senhor. Volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhe, assim diz o Senhor, Deus, o Deus dos seus antepassados. Davi, ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Vou curá-lo. E daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra, por causa de meu servo Davi. Então Isaías disse: preparem uma festa, uma pasta de figos. E os servos de Ezequias fizeram a pasta e espalharam sobre a ferida, e Ezequias se recuperou. Ezequias tinha perguntado a Isaías: que sinal o Senhor dará como prova de que ele vai me curar e de que irei ao templo do Senhor daqui a 3 dias? Isaías respondeu: este é o sinal do Senhor de que cumprirá o que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio do sol avance 10 graus ou recue 10 graus? É natural que a sombra avance. Disse Ezequias: isso seria fácil, faça voltar 10 graus. O profeta Isaías orou ao Senhor e ele fez a sombra recuar 10 graus do relógio de sol de Acás. Pouco tempo depois, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente. Ezequias recebeu os mensageiros babilônios e lhes mostrou tudo o que havia na casa do tesouro: prata, ouro, especiarias e óleos aromáticos. Também os levou para conhecer seu arsenal, lhes mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio, nem em seu reino, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ver Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra distante. E o que viram em seu palácio? Perguntou Ezequias. Viram tudo, Ezequias respondeu. Eu lhes mostrei tudo que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouça esta mensagem. Ouça esta mensagem. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todo tesouro que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns dos seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava, pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, incluindo a extensão de seu poder, como construiu uma represa e cavou um túnel para abastecer a cidade com água, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ezequias morreu e se reuniu seus antepassados. Seu filho Manassés foi seu sucessor. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 55 anos. Sua mãe se chamava Efizibá.
Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu o santuário idólatra de seu pai, que seu pai havia destruído. Construiu altares para Baal e ergueu um poste a Aserá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhes prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos dois pátios do templo do Senhor construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou seu filho no fogo e praticou feitiçaria e adivinhações e consultou médio e praticante dos ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor. Com isso provocou a sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida da deusa Aserá e colocá-la no templo sobre o qual o Senhor tinha dito a Davi, seu filho Salomão: meu nome será honrado para sempre neste templo em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiverem cuidado de obedecer os meus mandamentos, todas as leis que meu servo Moisés lhe deu, não os expulsarei dessa terra que dei a seus antepassados. Mas o povo se recusou a ouvir, e Manassés os levou a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído quando os israelitas entraram na terra. Então o Senhor diz por meio de seus servos e profetas: Manassés, rei de Judá, fez muitas coisas detestáveis e ainda mais perverso. É ainda mais perverso que os amorreus que habitavam nesta terra antes de Israel, e fez o povo de Judá pecar com seus ídolos. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel: trarei desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvem a respeito. Julgarei Jerusalém de acordo com os mesmos critérios que usei para julgar Samaria e a família de Acabe. Limparei Jerusalém como quem limpa um prato e depois vira de cabeça para baixo. Rejeitarei até mesmo o remanescente do meu povo e entregarei seus inimigos como despojo, pois eles fizeram o que era mal aos olhos e provocaram a minha ira desde que seus antepassados saíram do Egito, além de levar o povo de Judá a pecar e fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés assassinou muitos inocentes, até encher Jerusalém de sangue deles e de uma extremidade à outra. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, tudo o que ele fez, incluindo os pecados que cometeu, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Manassés morreu, se reuniu a seus antepassados, foi sepultado no jardim do seu palácio e o jardim de Uzá. Seu filho Amon foi seu sucessor. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém por 2 anos. Sua mãe chamava Massulemete. Era filha de Arus e Jobitá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés havia feito. Seguiu o exemplo de seu pai, adorou os mesmos ídolos que ele. Abandonou o Senhor, o Deus de seus antepassados, e não andou nos seus caminhos. Os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo da terra matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou o seu filho Josias. Proclamou o rei, seu filho Josias. Os demais atos
Os demais acontecimentos do reinado de Amon, tudo o que ele fez, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi seu sucessor. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Buscate. Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seus antepassados Davi e não se desviando nem para um lado nem para o outro. No 18º ano do seu reinado, isso nós estamos em 2 Reis, capítulo 22, agora o versículo 3. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou Safã, secretário da corte, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. Disse-lhe: vá ao sumo sacerdote Ilquias e peça-lhe que pese a prata que os guardas das portas recolheram do povo no templo do Senhor. Entregue a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo. Eles a usarão para pagar os trabalhadores e farão reparos no templo. Precisarão de carpinteiros, construtores e pedreiros. Também deverão comprar madeiras e pedras cortadas necessárias para os reparos do templo. Contudo, não exija que os supervisores prestem conta do valor que recebem, pois são homens de confiança. O sumo sacerdote Ilquias disse a Safã, secretário da corte: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, que leu. Safã voltou ao rei e relatou: seus oficiais entregaram a prata recolhida no templo do Senhor aos trabalhadores supervisores do templo. Safã disse ao rei: os sacerdotes Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu que estava escrito no livro da lei, rasgou suas vestes. Em seguida, deu estas ordens ao sacerdote Ilquia, a Aicã, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Cefã, secretário da corte, e a Asaías, conselheiro pessoal do rei. Vão consultar ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá. Pergunta a respeito das palavras escritas neste livro que foi encontrada. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro. Eles não fizeram tudo o que ele diz que devemos fazer. Então, sacerdote Ilquias, Aicã, Acbor, Safã, Asaías foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Hulda. Era a esposa de Salum, filho de Tikvá, filho de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela lhes disse: o Senhor, Deus de Israel, falou: voltem e diga ao homem que os enviou. Assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre esta cidade e sobre seus habitantes. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá leu se cumprirão, pois meu povo me abandonou, queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, e digam-lhe que assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que eu disse contra esta cidade, contra seus habitantes, que esta terra seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas e chorou diante de mim. Eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver se reunido
a seus antepassados e tiver sido sepultado em paz, você não verá a desgraça que trarei sobre esta cidade. Então eles levaram a mensagem ao rei. Segundo Reis, capítulo 23, Josias mandou chamar toda a autoridade de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes, os profetas, com todo o povo de Judá, de Jerusalém, das mais simples até os mais importantes, leu para eles todo o livro. O rei ficou em pé no lugar de honra, junto à coluna, renovou a aliança na presença do Senhor, comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos, decretos de todo o coração e de toda a alma. Confirmou desse modo os termos da aliança escritos no livro. Todo o povo se comprometeu com a aliança. Em seguida, o rei deu ordem ao sumo sacerdote Uquias e aos sacerdotes auxiliares e os guardas das portas do templo para que removessem do templo do Senhor todos os utensílios usados para culto a Baal, a Será e todos os astros do céu. Mandou queimar tudo fora de Jerusalém, nos terraços do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Eliminou os sacerdotes idólatras nomeados por reis anteriores de Judá, pois haviam oferecido sacrifícios nos santuários idólatras em todos os territórios de Judá, nos arredores de Jerusalém. Também haviam oferecido sacrifícios a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todos os astros do céu. Removeu do templo do Senhor o poste de Acerá e o levou para fora de Jerusalém, para o vale de Cedron, onde o queimou. Depois moeu as cinzas do poste e lançou o pó sobre os túmulos do povo. Também demoliu o alojamento dos prostitutos, das prostitutas culturais, dentro do templo do Senhor, onde as mulheres teciam enfeites para o poste de Acerá. Josias trouxe para Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outras cidades de Judá. Profanou os santuários idólatras, onde havia queimado incenso, desde Gebá até Berseba. Destruiu os santuários à entrada da porta de Josué, governador de Jerusalém, à esquerda de quem entra pela porta da cidade. Os sacerdotes que haviam servido nos santuários idólatras não tinham permissão de servir no altar do Senhor em Jerusalém, mas podiam comer os pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. O rei profanou o altar de Tofete, no vale de Ben-Inom, a fim de que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar no fogo um filho ou uma filha como oferta a Moloque. Removeu da entrada do templo do Senhor as estátuas de cavalos que os reis anteriores de Judá haviam dedicado ao sol. Ficavam perto do alojamento do eunuco Natã-Meleque, oficial do templo. O rei também queimou os carros de guerra consagrados ao sol, derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio sobre a sala de Acás. Destruiu os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do Senhor. Despedaçou e espalhou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou o santuário idólatras a leste de Jerusalém, ao sul do monte da corrupção, que Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote e a repulsiva deusa dos Sidônios, e para Camus, o repulsivo deus dos Moabitas, e para Moloque, e o repugnante deus dos Amonitas, fez em pedaços as colunas sagradas e cortou os postes de Acerá, depois espalhou sobre eles os ossos humanos. O rei também demoliu o altar em Betel, santuário idólatra que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído quando levou Israel a pecar. Queimou o santuário e reduziu a pó, e queimou o poste de Acerá. Então Josias olhou ao redor e viu várias sepulturas na encosta do monte. Mandou retirar os ossos das sepulturas e os queimou no altar em Betel para profaná-lo.
Tudo isso aconteceu exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do homem de Deus, quando Jeroboão estava junto do altar durante a festa. Depois Josias se voltou e viu o túmulo do homem de Deus que havia predito essas coisas. Que monumento é aquele? Perguntou o rei. E o povo da cidade lhe disse: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e anunciou exatamente o que o Senhor acaba de fazer em Betel. Josias respondeu: deixem-no em paz, não mexam com os ossos, assim não queimaram seus ossos, nem os ossos do profeta de Samaria. Então Josias demoliu todos os santuários idólatras da cidade de Samaria. Tudo que havia feito em Betel tinha sido construído pelos reis de Israel, havia provocado a ira do Senhor. Matou os sacerdotes dos santuários idólatras em seus próprios altares, queimou os ossos sobre os altares para profaná-los. Por fim, voltou para Jerusalém. O rei Josias deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus, como requer este livro da aliança. A Páscoa não havia sido celebrada dessa forma desde o tempo em que os juízes governavam em Israel, nem nos dias dos reis de Israel e de Judá, mas no 18º ano do reinado de Josias, a Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Josias também exterminou os médios e os que praticavam ocultismo, os ídolos do lar, os ídolos em geral, toda a espécie que pratica repulsiva, tanto em Jerusalém como em todo o território de Judá. Fez isso em obediência às leis escritas no livro que o sacerdote Uquias havia encontrado no templo do Senhor. Nunca antes houve um rei como Josias que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, e obedecesse toda a lei de Moisés, e nunca mais houve rei como ele. Ainda assim, o Senhor continuou grandemente irado contra Judá por causa de todas as coisas que Manassés havia feito para provocá-lo. Pois o Senhor disse: também expulsarei Judá da minha presença, como expulsei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo onde meu nome deveria ser honrado. Ademais dos acontecimentos do reinado de Josias e tudo o que ele fez, estão registrados nos livros da história do rei de Judá. Durante o reinado de Josias, Faraó Neco, rei do Egito, foi ao rio Eufrates para dar apoio ao rei da Síria. O rei Josias e seu exército saíram para lutar contra ele, mas o faraó o matou quando se enfrentaram em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de volta num carro de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. Então o povo ungiu Jeoacás, filho de Josias, e proclamou o rei. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 3 meses. Sua mãe se chamava Amutal, era filha de Jeremias de Libna. Fez o que era mau aos olhos do Senhor como seus antepassados. O faraó Neco prendeu Jeoacás em Ribas da terra de Ramate para impedir que reinasse em Jerusalém. Também exigiu que Judá pagasse um tributo de 3.500 quilos de prata e 35 quilos de ouro. Em seguida, o faraó Neco escolheu Eliaquim, outro filho de Josias, como sucessor de seu pai. Mudou o nome dele para Jeoaquim. Jeoacás foi levado como prisioneiro para o Egito, onde morreu. A fim de obter ouro e prata que Faraó Neco havia exigido como tributo, Jeoaquim cobrou dos habitantes de Judá um imposto proporcional à posse de cada um. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Zebida e era filha de Pedaías, de Rumá. Ele fez o que era mau aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Segundo Reis, capítulo 24. Durante o reinado de Joaquim,
Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a terra de Judá. Joaquim se rendeu e lhes pagou tributos por 3 anos. Por 3 anos depois se rebelou. Então o Senhor enviou bandos saqueadores babilônios, sírios, moabitas, amonitas contra o reino de Judá para destruí-los, como tinha anunciado por meio de seus profetas. Essa desgraça aconteceram a Judá por ordem do Senhor. Ele havia resolvido expulsar Judá de sua presença por causa dos muitos pecados de Manassés, que havia enchido Jerusalém de sangue inocente. O Senhor não perdoou esse pecado. Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim e tudo o que ele fez estão registrados nos livros da história dos reis de Judá. Quando Joaquim morreu e se reuniu seus antepassados, seu filho Joaquim foi seu sucessor. Depois disso, o rei do Egito não se atreveu a sair de suas fronteiras, pois o rei da Babilônia conquistou toda a região que antes havia pertencido ao Egito, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 3 meses. Sua mãe se chamava Neustá e era filha de Eunatã, de Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu passado. Durante o reinado de Joaquim, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém e cercaram. O próprio Nabucodonosor chegou à cidade durante o cerco. Então Joaquim, rei de Judá, a rainha mãe, os conselheiros, comandantes oficiais se renderam aos babilônios. No 8º ano de seu reinado, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro, conforme o Senhor havia declarado de antemão. Nabucodonosor levou embora todos os tesouros do templo do Senhor, do palácio real, removeu todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, havia colocado no templo. O rei Nabucodonosor deportou gente de todas as cidades de Jerusalém, incluindo todos os comandantes e os melhores soldados, artífices, ferreiros, 10.000 pessoas ao todo. Só ficaram na terra os mais pobres. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia. O rei Joaquim, a rainha mãe, as esposas e os oficiais e o rei de todos os nobres de Jerusalém. Também deportou 7.000 soldados, todos fortes, aptos para a guerra, além de 1.000 artífices e ferreiros. Então o rei da Babilônia escolheu Matanias, tio de Joaquim, como rei de Judá e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Amutal, era filha de Jeremias de Libna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Joaquim antes dele. Estas coisas aconteceram por causa da ira do Senhor contra o povo de Jerusalém e de Judá. Por fim, ele os expulsou da sua presença e mandou para o exílio. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Miqueias capítulo 7. Pobre de mim, sinto-me como quem apanha frutas depois da colheita e nada encontra para comer. Não há um cacho de uva sequer, nem um único figo novo para saciar minha fome. Os fiéis desapareceram, não resta uma só pessoa honesta na terra. São todos assassinos que preparam armadilhas até para os próprios irmãos. Suas mãos são hábeis para fazer o mal. Governantes e juízes exigem subornos. Os mais influentes conseguem o que querem e tramam juntos para perverter a justiça. Até o melhor deles é como um espinheiro, e o mais honesto é perigoso como uma cerca de espinhos. Mas o dia anunciado se aproxima, está chegando a hora de seu castigo. Tem um tempo de confusão. Não confie em ninguém, nem mesmo seu melhor amigo, nem sequer na sua esposa, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, seus irmãos estão à sua própria casa. Quanto a mim, busco o Senhor, espero, confiante que Deus me salve. Certamente meu Deus me ouvirá. Não se alegre, meus inimigos,
Pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será minha luz. Serei paciente enquanto o Senhor me castiga, pois pequei contra ele. Depois disso, ele defenderá minha causa e fará o que é direito. O Senhor me levará para a luz e verei a sua justiça. Então meus inimigos verão que o Senhor está ao meu lado e se envergonharão de ter dito: onde está o Senhor, seu Deus? Com os próprios olhos eu virei cair, serão pisados como lama nas ruas. Naquele dia, Israel, seus muros serão reconstruídos, suas fronteiras ampliadas. Gente de muitas terras virá até vocês, desde a Síria até a cidade do Egito, desde o Egito até o Eufrates, e os mares, os montes de mares e montes distantes. A terra, porém, ficará vazia, desolada, por causa da maldade dos que nela habitam. O Senhor protege seu povo com teu cajado de pastor. Conduz este rebanho que pertence a ti, embora vivam sozinhos num bosque, num alto monte Carmelo. Leva-os para pastar nos campos verdes de Bazã e Gileade, como faziam muitos tempos atrás. Sim, realizarei grandes milagres em seu favor, como fiz quando resgatei da terra do Egito. Todas as nações ficarão admirados do que o Senhor fará por vocês. Elas terão vergonha do seu pequeno poder, cobrirão a boca com suas mãos e taparão os ouvidos. Como serpentes que rastejam para fora de seus esconderijos, sairão ao encontro do Senhor nosso Deus. Terão muito temor dele, tremerão em sua presença. Que outro Deus é semelhante a ti, que perdoas as culpas do remanescente, esquece o pecado dos que te pertencem, não permanece irado com teu povo para sempre, pois tem prazer em mostrar teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossa maldade em teus pés e lançarás os nossos pecados nas profundezas do mar. Tu nos mostrarás tua fidelidade, teu amor, como tu prometeste há muito tempo a Abraão e a Jacó, nossos antepassados. Naum, capítulo 1. Naum, que vivia em Elcós, recebeu numa visão esta mensagem acerca de Nínive. O Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira. Vinga-se de todos que a ele se opõem, reserva sua fúria para os seus inimigos. O Senhor é lento para irar, mas tem grande poder, nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra teu poder no vendaval e na tempestade, nas nuvens são poeira debaixo de seus pés. A sua ordem, os oceanos secam os rios e despedaçam, e os rios desaparecem. Os pastos verdejantes de Bazã e do Carmelo se esvaem, os bosques de Líbano murcham. A sua presença, os montes tremem, as colinas se derretem, a terra estremece, seus habitantes são destruídos. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode sobreviver à sua ira ardente? Sua fúria queima como fogo e os montes desabam em sua presença. O Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição, está perto dos que nele confiam, mas arrasa os inimigos com uma tremenda inundação. Persuadirá seus adversários, escuridão adentro. Por que vocês tramam contra o Senhor? Ele os destruirá com um só golpe, não precisará vir outra vez. Seus inimigos emaranhados como espinheiros e cambaleantes como bêbados,
serão queimados como palha seca. Ó Nínive, quem é esse seu conselheiro e perverso que trama o mal contra o Senhor? Assim diz o Senhor: embora os assírios tenham muitos aliados, serão destruídos e desaparecerão. Ó meu povo, eu os castiguei antes, mas não os castigarei outra vez. Agora quebrarei o jugo de seu pescoço e arrancarei as correntes da sua opressão. Assim diz o Senhor acerca dos assírios: vocês não terão mais filhos para dar continuidade ao seu nome. Destruirei todos os ídolos do templo de seus deuses. Estou preparando uma sepultura para vocês, pois são desprezíveis. Veja o mensageiro que vem pela montanha com boas notícias. Ele traz uma mensagem de paz. Celebrem suas festas, ó habitantes de Judá, e cumpram seus votos, pois seus inimigos perversos nunca mais invadirão a terra e serão completamente destruídos. Naum, capítulo 2. Ó Nínive, seu inimigo vem destruí-la, guarde as muralhas, vigie a estrada, prepare sua defesa, reúna suas forças. Embora os saqueadores tenham despojado Israel, o Senhor restaurará sua honra, os ramos da videira foram arrancados, mas ele restaurará seu esplendor. Os escudos de seus guerreiros são vermelhos. Veja os uniformes escarlates dos soldados valentes. Observa os seus reluzentes carros de guerra se alinharem enquanto as lanças se agitam acima deles. Os implacáveis carros de guerra percorrem nas ruas e atravessam velozes praças. Brilham como flechas no fogo e movem com a rapidez de relâmpagos. Os oficiais são convocados e de tanta pressa saem tropeçando, correndo para os muros a fim de organizar as defesas. As comportas do rio foram abertas, o palácio está prestes a desabar, o exílio de Nínive foi decretado. Todas as servas lamentam sua derrota, gemem como pombas e batem no peito em sinal de tristeza. Nínive é como um açude rompido que deixa vazar seu povo. Parem, parem, alguém grita, mas ninguém olha para trás. Saqueiam a prata, lavem o ouro. Os tesouros de Nínive não têm fim, sua riqueza é incalculável. A cidade saqueada fica vazia e arruinada. Corações se derretem, os joelhos vacilam, o povo fica angustiado, de rosto pálido, tremendo de medo. Onde está agora a grande Nínive? Toca cheia de leões. Ali o povo, como leões, e seus filhotes andam livremente, sem temor. O leão despedaçava a carne para seus filhotes e estrangulava a presa para a leoa. Enchia sua toca de presa, suas cavernas de despojos. Seu inimigo, diz o Senhor dos Exércitos, em breve seus carros serão queimados e seus jovens morrerão na batalha. Vocês nunca mais saqueará nações conquistadas. Jamais se ouvirá novamente a voz dos seus mensageiros. Naum, capítulo 3. Que aflição espera Nínive, cidade de homicídio e mentiras, é cheia de riqueza, tomadas à força, e nunca lhe faltam vítimas. Ouçam o estalo dos chicotes, o estrondo de rodas. Os cavalos vêm galopando, os carros de guerra sacodem sem parar. Vejam as espadas faiscantes e as lanças reluzentes quando passa a cavalaria. Há incontáveis mortos, montes de cadáveres, os corpos são tontos e os vivos neles tropeçam. Tudo isso porque Nínive, prostituta, bela, dona de encantamentos mortais, seduziu as nações com sua beleza, ensinou a elas sua magia e enfeitiçou gente de toda parte.
Sou seu inimigo, diz o Senhor dos Exércitos. Agora levantarei suas vestes, mostrarei às nações sua nudez e vergonha. Cobrirei você de sujeira, mostrarei ao mundo como é desprezível. Todos que virem se afastarão e dirão: Nínive está arruinada. Onde estão os que choram por ela? Alguém lamentará sua destruição? Acaso você é melhor que a cidade de Tebas, situada junto ao rio Nilo, acerca de água? Porque todos os lados era protegido pelo rio, as águas eram seus muros, a Etiópia e a terra do Egito lhe dava apoio ilimitado. A nação de Put, Líbano, estava entre os aliados e, no entanto, Tebas foi conquistada, seus habitantes levados como escravos, seus bebês foram lançados com violência contra as pedras nas ruas, soldados tiraram sortes para decidir que levem quem levaria oficiais egípcios como servos. Todos seus líderes foram acorrentados. E você, Nínive, também tropeçará como um bêbado e se esconderá de medo do inimigo que ataca. Todas as suas fortalezas cairão, serão devoradas como figos maduros que caem na boca de quem sacode a árvore. Seus soldados ficarão fracos, indefesos como mulheres. Os portões de sua terra serão escancarados para o inimigo. O fogo consumirá as trancas. Prepare-se para o cerco, estoquem água, reforce suas defesas, entrem entre os buracos para pisar o barro, coloque-o nas formas e, e faça tijolos para reparar os muros. Mesmo assim, o fogo a devorará e a espada a exterminará. O inimigo a consumirá como um gafanhoto que devora tudo pela frente. Mesmo que você se multiplique como gafanhoto, não haverá como escapar. Seus comerciantes se tornarão mais numerosos do que as estrelas do céu, mas como nuvem de gafanhoto devastam a terra, voem para longe. Seus guardas e oficiais também são como gafanhotos que se ajuntam sobre os muros nos dias frios, mas como gafanhotos que voam embora quando o sol aparece, todos vão para longe e desaparecem. Seus líderes dormem, ó rei Assírio, seus nobres estão mortos, estendidos no pó. Seu povo está espalhado pelos montes. Não há quem os reúna, não há cura para a sua ferida, ela é mortal. Todos que ouvirem sobre sua destruição baterão palmas de alegrias, onde se poderá encontrar alguém que não sofreu com sua constante crueldade? Amém. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você, toda a sua família abundantemente.